Olha, hoje a gente vai fazer um exercício um pouco diferente. Um exercício de imaginação, mas com regras bem sérias. Vamos pegar uma das almas mais caóticas da cultura pop, Peter Griffin, e submetê-lo ao rigoroso julgamento moral do Inferno de Dante. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é direta e, de certa forma, terrível. De acordo com as leis da teologia medieval, onde exatamente nos 9 círculos Peter Griffin passaria a eternidade? E que fique bem claro, aqui a gente não está falando de uma punição qualquer. As consequências são, literalmente, para sempre. Então, vamos tratar isso como deve ser, como um tribunal. A sessão está aberta. A alma de Peter Griffin está em julgamento, e nós vamos analisar as evidências para determinar sua morada final. E aqui tem uma regra fundamental no sistema de Dante, que é crucial para a gente entender. A alma não é condenada pela quantidade de pecados ou por uma média dos seus erros. Não, ela é julgada pelo peso do seu pecado mais grave, aquele que não foi perdoado. Ou seja, a maldade calculada, a intenção de fazer o mal, pesa muito, mas muito mais na balança do que a fraqueza ou a pura estupidez. É a intenção que te puxa para o fundo do abismo. Ok, então vamos começar a nossa descida. O primeiro lugar que a gente para, o pecado mais óbvio do Peter, claro, é a gula. Isso o colocaria direto no terceiro círculo, atolado numa lama nojenta debaixo de uma chuva podre. Parece um lugar feito para ele, né? Mas é superficial demais. O problema é o seguinte, a gula dele quase nunca é só gula. É o estopim para coisa muito pior. É o ponto de partida para raiva, para fraude, para violência. O Tribunal do Inferno não pode parar por aqui. O peso dos outros crimes dele é tão grande que o puxa, inevitavelmente, para baixo. E essa força nos leva direto para o quinto círculo, o Círculo da Ira. E convenhamos, as lutas dele com o frango gigante são lendários. É a personificação da fúria cega, destruindo cidades inteiras por motivos completamente banais. Só que tem um detalhe. A ira, para Dante, ainda é um pecado de incontinência. É uma perda de controle, sabe? E muitas das ações do Peter não são perda de controle. São escolhas. São atos de crueldade calculada. E é aqui que a gente precisa atravessar os muros da cidade de Dite, a fronteira que separa os pecados de fraqueza dos pecados de pura maldade. E logo depois desses muros, no sétimo círculo, o da violência, a gente encontra talvez a prova mais sombria de todas: o abuso constante, sádico, da própria filha, a Maggie. Isso não é um acesso de raiva, é violência sistemática, feita com prazer. E as provas, olha, são incontestáveis. Atirar de propósito nos amigos, incentivar a própria filha a cometer suicídio, desejar abertamente que ela morra. Isso não é estupidez, isso é malícia pura. A defesa de que ele não sabia o que estava fazendo simplesmente não se sustenta mais. Mas acredite se quiser, tem coisa pior. Para Dante, por mais horrível que a violência seja, ela é meio animalesca. A fraude. A fraude é um pecado muito mais grave. Por quê? Porque ela usa o que nos faz humanos, a nossa razão, para enganar, para corromper, para tecer o mal. E é isso que nos joga no oitavo círculo. E aqui, o processo principal é o caso Petória. Quando ele descobre uma brecha na lei sobre a propriedade dele, ele não pensa duas vezes, comete um ato complexo de fraude e declara a própria independência. E esse ato, que parece só uma piada egoísta, na verdade se desdobra em vários pecados gravíssimos. A declaração de independência é um cisma político. Invadir a piscina do vizinho é um ato de guerra. E a aliança que ele faz com ditadores, bom, aí a coisa fica ainda mais séria. Porque no momento em que ele convida inimigos declarados do país dele para o seu novo território, ele deixa de ser só um cara que causa confusão. Ele se torna um traidor. E nesse exato instante, o chão do inferno racha sobre os pés dele, e ele é puxado para o último e mais profundo círculo. Chegamos. O fundo do poço. O nono círculo. O lago congelado de Cócito. E aqui não tem fogo, só gelo. Porque a traição não é um pecado de paixão, de sangue quente. É o pecado de um coração gelado, que quebra os laços mais sagrados de todos. E a prova final, a que sela o caixão, é essa: a traição contra a própria família, contra o próprio sangue. Quando ele descobre a ascendência judaica da Lois, ele não só o ofende, não. Ele pega um rifle. Ele mira com a luneta.
E ele atira. E aqui está o ponto-chave. No Tribunal da Alma, a intenção é tudo. O ato de vontade de matar a própria esposa foi completo no segundo em que ele apertou o gatilho. O fato de a bala ter errado o alvo, teologicamente, isso não faz a menor diferença. Diante de tudo isso, o veredito só pode ser um. Peter Griffin é um traidor. Traidor da família, traidor da pátria. E o destino dele, portanto, está selado. Não na lama da gula, nem no rio de sangue da violência, mas no ponto mais baixo, no fundo do universo moral de Dante, o lago de gelo reservado aos traidores. Mas a história não acaba com a condenação. No inferno de Dante, a justiça é poética. A punição não é aleatória. Ela é um espelho, uma ironia cruel da natureza do pecado cometido em vida. E para o Peter, a punição dele seria a ironia em sua forma mais brutal. O homem que vivia do barulho e do caos, condenado ao silêncio e à imobilidade. A boca que nunca parava de falar, selada pelo gelo. E o mais importante, não existe mais piada de corte, não tem mais flashback para escapar da realidade. É só o agora, para sempre. E a cena final da sua punição talvez seja essa, congelado, lado a lado, com o seu maior inimigo, o frango gigante. Em vida, a briga sem sentido deles destruía tudo. Na morte, eles estão presos um ao outro, incapazes de lutar, forçados a uma intimidade de puro ódio, pela eternidade afora. E tudo isso nos deixa como uma última pergunta, né? No fim das contas, quando a gente tira a camada da comédia, quando a gente ignora a física de desenho animado, o que sobra? Será que a comédia, sem um pingo de moralidade, não é na verdade só uma tragédia disfarçada de risada?